Nós estamos numa série de mensagens nos 7 eu sous de Jesus no Evangelho de João. Já vou explicar. Se você não participou nos outros finais de semana, não tem problema. Se você tem participado de todas as semanas, eu quero pedir sua paciência para que agora na introdução eu possa fazer um pequeno resumo de tudo que a gente já tem visto. João escreveu o seu Evangelho. Foi o último Evangelho a ser escrito. João escreveu o seu Evangelho por volta do ano 90 depois de Cristo. E ele escreveu o seu Evangelho com um único propósito, com um único objetivo: dizer e mostrar que Jesus verdadeiramente é Deus, Filho de Deus. Esse é o propósito do João. Ele escreve o seu Evangelho com esse propósito, e ele tem um objetivo bem polêmico. Polêmico no sentido de que quando você lê o Evangelho de João, você não tem alternativa, você precisa tomar uma decisão. Essa é a polêmica do Evangelho de João. Quando você está diante dele, não tem como você estar em cima do muro. Ou você crê, ou você rejeita. Esse é o objetivo de João. Para isso, ele não conta todos os milagres de Jesus, ele não conta todos os discursos de Jesus, ele é bem específico, e ele mesmo diz lá no final, dizendo, olha, muitas outras coisas Jesus realizou, mas esta eu escrevi para que vocês creiam. Então, no Evangelho de João, ele vai contar, por exemplo, apenas 7 milagres de Jesus, que na verdade ele não chama nem de milagre, ele chama de sinais, porque é um sinal, o sinal ele aponta para alguma coisa, o sinal mostra, revela quem Jesus é. Então ele vai contar só 7 sinais. No Evangelho de João nós temos o primeiro sinal, que é o casamento de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. O segundo sinal foi a cura do oficial do rei, do filho do oficial do rei, no capítulo 4. O terceiro sinal foi a cura do paralítico lá no tanque de Betesda, no capítulo 5. O próximo sinal foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois ele anda sobre as águas. Ele cura um cego de nascença, isso vai ser importante para o nosso texto de hoje. E ele ressuscita Lázaro, que vai ser sábado que vem, semana que vem, o contexto. Só 7 sinais, são esses 7 sinais que João nos conta sobre Jesus. Todos esses sinais têm o objetivo de, logo depois que Jesus realiza o seu sinal, as pessoas precisam tomar uma decisão. E aí, você crê ou não crê? Crê que ele é Deus ou você rejeita que ele é Deus? Sempre essa a polêmica de João. E além disso, João também nos conta, no Evangelho de João, Jesus traz alguns discursos, onde também por 7 vezes Jesus declara ser o eu sou. Isso é muito interessante e muito importante. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se revela para Moisés, lá na sarça pegando fogo, naquele arbusto pegando fogo, Deus se revela para Moisés e Moisés pergunta, quem tu és? Quem é você? Qual é o seu nome? E Deus revela o nome dele para Moisés. E quem lembra qual é o nome que Deus revela para Moisés? Eu sou. Echeye. Echeye aser echeye. Eu sou o que sou, no hebraico. Ele revela esse nome, eu sou. E agora Jesus aparece. Um ser humano aparece no meio da Judeia, na região de Jerusalém, e ele começa a realizar sinais incríveis. Curar um cego de nascença. A profecia dizia que o Messias que viria curaria um cego de nascença. Andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, ressuscitar alguém dos mortos, sinais maravilhosos. E as pessoas estavam diante de alguém que exigia explicação. Quem é esse? Quem é esse que está diante de nós? Não é um ser humano comum. E Jesus então, ele ousadamente declara ser o eu sou. Jesus diz, inclusive, numa das situações em que ele está conversando com esses religiosos, dizendo, olha, vocês estão falando de Abraão? Poxa, eu conheço Abraão, eu estava lá. Gente, imagina, como assim você estava lá? Não, antes de Abraão, eu sou. Jesus então declara ser Deus. E aí, durante o Evangelho, nós vamos ver como esse eu sou se manifesta, quais são as características desse eu sou. E é a nossa série agora, nós estamos nessa série dos 7 eu sous de Jesus no Evangelho de João. Nós começamos com eu sou o pão da vida, depois nós falamos sobre Jesus ser a luz do mundo,
Semana passada foi Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas, e hoje nós vamos continuar no mesmo discurso, é a mesma palavra de Jesus quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, no mesmo contexto ele vai dizer eu sou o bom pastor. Semana que vem o Yuri trará a palavra eu sou a ressurreição e a vida, e depois Jesus vai declarar eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por fim ele vai declarar eu sou a videira verdadeira, 7 vezes também, 7 sinais, 7 eu sous. Isso é porque na cultura hebraica o número 7 representa a perfeição, por isso João escolheu trazer 7. Se você tem curiosidade, nós já fizemos uma série aqui no culto de sábado sobre os 7 sinais. Cada sábado nós falamos de um dos sinais, e agora nós estamos fazendo no 7 eu sous. Jesus então, agora nesse contexto declara, eu sou o bom pastor. Mas é interessante ver o contexto em que nós estamos aqui. Nós estamos agora no capítulo 10, mas se você voltar um pouquinho no capítulo 9, nós vamos ver o que aconteceu. Jesus realiza um dos seus sinais. No capítulo 9, ou no texto anterior, Jesus cura um cego de nascença. Quando Jesus cura um cego de nascença, o cego que agora vê, não é mais cego, ele vai para os religiosos, ele se encontra com os religiosos. Os religiosos ficam indignados por ele ter sido curado. Como assim? Quem foi que te curou? E aí eu não sei, e os religiosos estão cegos. O texto é quase que uma ironia, mostrando que Jesus abre os olhos dos cegos, mas os religiosos permanecem cegos. Não conseguem enxergar quem Jesus é. Então agora Jesus vai ter um embate com esses religiosos, uma conversa com esses religiosos que estão cegos. Não reconhecem que Ele é Deus entre nós, que Ele é o Filho de Deus que está ali. E Jesus inclusive vai dizer, vocês estão cegos. E eles ficam indignados, você está falando que a gente está cego. É um embate bem interessante. E no meio desse discurso, no meio dessa conversa, Jesus então vai contar uma parábola, que vocês já viram no sábado passado, que é o começo do discurso aqui. Jesus vai contar uma parábola dizendo, olha, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando de um ladrão de ovelhas, daquela pessoa que não entra pela porta do aprisco, que pula a cerca simplesmente para roubar as ovelhas. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa ilustração do aprisco. Jesus conta essa parábola dizendo que o enganador, o ladrão, ele vem para roubar. Jesus aqui não está falando do diabo. Jesus aqui está falando desses religiosos. Está dizendo, olha, esses religiosos, eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles, na verdade, querem explorar as ovelhas. Eles querem roubar as ovelhas. Eles querem oprimir as ovelhas. E Jesus conta essa parábola, já cutucando os religiosos que estavam ali, que estavam cegos, né, para reconhecer. Os religiosos estão indignados, e Jesus então vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, que foi que nós vimos já no sábado passado. Na continuação do discurso, no mesmo discurso, agora Jesus vai dizer também, eu sou o bom pastor. E aí nós vamos ler o texto então, João capítulo 10, versículo 11, a partir do versículo 11. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai por causa destas palavras. Por causa do meu Pai, ponto. Por causa dessas palavras houve divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos de cegos?
Eles estão fazendo uma referência ao milagre que acabou de acontecer. Interessante que Jesus está usando esse contexto de falar de pastor e ovelhas. Isso é muito interessante porque durante todo o Antigo Testamento, nós vimos Deus fazendo essa ilustração, essa comparação de que o povo são ovelhas e de que Deus é o pastor das ovelhas, é Deus quem cuida dessas ovelhas. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 23, salmo conhecido por todos nós: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vemos em Ezequiel, a profecia de Ezequiel, quando Ezequiel diz que no povo existiam falsos pastores, pastores que não estavam cuidando, que não se preocupavam com o povo, que não alimentavam o povo, que estavam oprimindo o povo. Então Deus traz uma profecia dizendo: olha, eu levantarei um pastor verdadeiro, que vai cuidar das minhas ovelhas. Isso está lá em Ezequiel, onde ele diz: porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Interessante como que desde o Antigo Testamento Deus já compara o seu povo com ovelhas e ele sendo o seu pastor. E quando líderes se levantam que não cuidam verdadeiramente do seu povo, Deus rejeita esses líderes e diz: olha, eu levantarei um verdadeiro pastor. Eu levantarei aquele que cuidará de verdade do meu povo. E agora aparece Jesus para esses religiosos dizendo: eu sou o bom pastor. Vocês imaginam o choque, o susto que aqueles religiosos levaram ao ouvir essas palavras? Você está dizendo que você é o escolhido de Deus, você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é Deus entre nós, você está se autoproclamando Deus. Para a gente entender essas parábolas de Jesus, porque ele fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas. Eu acho que o Sávio provavelmente explicou isso no sábado passado, que o contexto dos pastores de ovelha naquele tempo é que durante o dia eles levavam as suas ovelhas para procurar pasto e água, e durante a noite eles voltavam com as ovelhas para o aprisco. Não só as minhas ovelhas, se eu era pastor, por exemplo, não só as minhas ovelhas, mas no aprisco ficavam ovelhas de diversos pastores ali reunidas. Nós tínhamos no inverno apriscos que eram todos fechados, que tinham portas que trancavam. E nós tínhamos apriscos que eram apenas uma cerca de pedra e que tinha um espaço, uma porta, e que o pastor ficava nesse espaço. Ou seja, o próprio pastor, ele era a porta. Então ele impedia que as ovelhas fugissem. Então Jesus vai dizer na primeira parábola: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou esse que fica cuidando das ovelhas. Eu sou esse que estou na porta. E agora ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Os fariseus não compreenderam, não entendiam o que Jesus estava dizendo, porque na verdade aqueles religiosos não eram pastores de verdade, eles eram mercenários, como Jesus vai dizer. Eles eram os ladrões que vêm não para cuidar das ovelhas, mas para roubar as ovelhas. Jesus vai dizer que aqueles religiosos só estavam preocupados com seus próprios interesses, e que ele era o verdadeiro pastor. É interessante ver que Jesus nos coloca como ovelhas. Essa ilustração é fantástica, não é só uma ilustração, essa comparação é fantástica. Porque ovelha é um animal indefeso. Ovelha é um animal inseguro, míope, que não consegue alimentar a si mesmo, não consegue se limpar, não consegue se proteger. Ovelha é um animal completamente dependente. Uma ovelha não tem condições de viver de verdade sozinha, sem que alguém a cuide dela. E é muito interessante que Jesus faz essa comparação com nós, com a igreja. A Bíblia vai dizer que nós somos ovelhas. Se nós somos ovelhas, isso significa que nós somos o quê? Indefesos, carentes, inseguros, dependentes. Nós dependemos de um pastor. Nós somos criados para depender do verdadeiro pastor. Nós somos criados para viver em plena dependência de Deus e relacionamento com Deus. O Jonas Madureira vai dizer que nós somos os únicos animais que insistem em ser o que não foram criados para ser. Nós somos os únicos que rejeitam esse pastorado e tentam buscar outras coisas, outros significados, e tentam buscar em outros lugares o significado, a felicidade, a identidade, o propósito da nossa vida. Mas nós fomos criados dependentes de Deus. Nós somos criados como ovelhas e nós dependemos de Deus desde o começo. Isso não é consequência da queda.
Isso não é consequência do pecado. Desde antes do pecado, Deus nos criou para depender completamente dele. Por isso nós somos ovelhas e ele é o pastor. E meu irmão, se nós negamos o pastorado de Jesus, se nós negamos Jesus como nosso verdadeiro pastor, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que provê, aquele que limpa, aquele que corta os nossos pelos, como a Paula orou aqui, se nós rejeitamos o pastorado de Jesus, e a gente sai por aí no mundão afora, buscando significado para a nossa vida, inevitavelmente, você vai sujeitar a sua vida a qualquer outro pastoreio, porque nós somos ovelhas que carecem de um pastor. E se você rejeita, se nós rejeitamos o pastorado de Jesus, inevitavelmente nós vamos entregar a nossa vida ao pastoreio de qualquer outro pastor, que não são pastores verdadeiros, que são ladrões, que são mercenários, são aqueles que veio para roubar, matar e destruir, e nos oprimir, pastores onde nós nunca encontramos satisfação. E quando eu digo outros pastores, eu estou dizendo de qualquer outra coisa que você tente colocar a esperança da sua vida. Inevitavelmente nós vamos servir a alguém, inevitavelmente nós vamos nos sujeitar a alguém, porque nós somos criados para depender de Deus. Se eu fui criado para depender de Deus, inevitavelmente eu vou me sujeitar a qualquer coisa. O romancista David Foster Wallace, ele fez um discurso, ele é um romancista norte-americano, ateu, não acreditava em Deus, mas o discurso que ele fez uma vez em uma das universidades norte-americanas foi incrível, e que resume muito bem isso que eu estou dizendo. Olha só o que ele disse: pois aqui vai outra coisa que é estranha, porém verdadeira, nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, na realidade não existe algo tal qual o ateísmo, não existe algo tal qual a não adoração, todo mundo cultua, todo mundo oferece sua vida a algo. A única escolha que temos é o que cultuar. E a razão que talvez nos force a escolher algum tipo de Deus ou espiritualidade é que todo o resto que você te adorar vai comer você vivo. Ou seja, qualquer outra coisa que você dedica a sua vida à adoração vai ser como aquele ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Se você cultua o dinheiro e posses, se eles são o que te faz atingir o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É verdade, cultue o seu corpo e beleza, e sensualidade, você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de vezes antes deles finalmente sentirem pesar por você. Em algum nível, todos nós já sabemos disso. Cultue o poder e você acabará se sentindo fraco e com medo. E você sempre precisará de mais poder sobre os outros para anular o seu próprio medo. Cultue o seu intelecto, sendo visto como inteligente, e você acabará se sentindo idiota, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Olha só, isso é inevitável. Quando nós rejeitamos o pastorado de Jesus, inevitavelmente nós vamos entregar a nossa vida a qualquer outro. E quando nós entregamos a nossa vida a qualquer outro, na expectativa de que Ele nos atenda, na expectativa de que Ele seja bom, que Ele nos alimente, que Ele nos dê significado para a vida, na verdade Ele só traz desespero e escravidão. A questão é onde nós podemos depositar e confiar no verdadeiro pastorado da nossa vida. Jesus, ele diz: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Aqui Jesus vai fazer uma comparação entre o mercenário, que na verdade não é bem um mercenário, a palavra aqui é uma palavra que diz sobre funcionário, alguém que recebe um salário para cuidar das ovelhas. Jesus está dizendo que quando alguém só recebe um salário para cuidar das ovelhas, ele não se importa com as ovelhas. Ele vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus está dizendo: meu querido, qualquer outro lugar que você depositar
a sua vida, qualquer outro lugar que você buscar pastagem, qualquer outro lugar que você buscar alimento, será como um mercenário, ele não se importa com você. Na verdade, ele vai acabar com tudo que você tem e vai deixar você sem nada. E você vai querer ficar desejando cada vez mais e nunca estará satisfeito. E aí a gente fica pulando de relacionamento em relacionamento, achando que algum dia o relacionamento vai me satisfazer, vai trazer pastos verdejantes. Mas não, é só um mercenário que não se importa comigo. Ou eu coloco a esperança da minha vida no meu trabalho, no meu emprego, nos meus sonhos, nos meus projetos. Nada disso é capaz de trazer verdadeira satisfação. Nenhuma dessas coisas entrega a vida por você. Mas Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. E quando Jesus diz que entrega a sua vida pelas ovelhas, ele não está dizendo só de morrer por elas. Ele está dizendo de morrer por elas, mas está dizendo de dedicar toda a sua vida às suas ovelhas. De cuidar das suas ovelhas, de trazer pastagens para as suas ovelhas. Jesus faz esse contraste, imagine como que estava a cabeça dos religiosos ali. Porque fica muito claro que esses mercenários que Jesus está fazendo, ele está falando justamente um contraste com aqueles religiosos que estavam ali e tinham dispensado aquele cego há pouco tempo atrás. Mas Jesus veio para dar vida às suas ovelhas. O mercenário, o funcionário, esse que só está interessado em dinheiro, só está interessado não na sua vida, mas naquilo que talvez você possa dar, ele não é pastor, ele não conhece as ovelhas. Ele não é dono das ovelhas, ele não se sacrifica pelas ovelhas. Nenhum outro lugar no mundo você encontrará algo ou alguém que sacrifique por você verdadeiramente. Mas Jesus é o cumprimento tanto do Salmo 23, que ele é o bom pastor, de Ezequiel, que diz que ele é o verdadeiro pastor. E essa palavra bom pastor, que é a palavra grego kalos, que vem de poderoso, excelente, forte, não é só bom de bonzinho, mas é bom de perfeito, de excelente, de poderoso, de verdadeiro. Ele é o verdadeiro pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não veio para expulsar as ovelhas como aqueles religiosos expulsaram aquele cego, mas Jesus veio para acolher as suas ovelhas e dar a sua vida por ela. E não só dar a sua vida por ela, mas ele diz aqui que ele veio dar a vida e ele voluntariamente entrega a sua vida. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, não foi Judas que matou Jesus por causa da ganância dele. Não foi Pedro que matou Jesus por causa da covardia dele quando ele negou Jesus. Não foi o Sinédrio que matou Jesus por causa da inveja. Não foi Pilatos que matou Jesus por causa da conveniência política. Não foi a multidão que matou Jesus. Foi ele mesmo que deu a sua vida voluntariamente por você. Porque ele é o bom pastor que entrega a sua vida. Ele diz que eu entrego a minha vida voluntariamente. E ele ainda diz que ele tem poder para tomar a vida de volta. Você já ouviu alguém dizendo, olha, eu tenho poder para entregar a minha vida? Talvez muitas pessoas tenham poder de entregar a sua vida no ato de sacrifício para salvar um filho, alguém que ama. Mas alguém dizer, eu tenho o poder de entregar a minha vida e de tomar ela de volta. De chamar ela de volta. Jesus entrega a sua vida voluntariamente. E ele entrega a sua vida não só voluntariamente, mas de forma vicária, substitutiva. Jesus entrega a sua vida voluntariamente para que nós tenhamos vida verdadeira. Porque, como eu disse, nós somos criados para viver um relacionamento com Deus. Nós somos criados para ser ovelhas e depender de um bom pastor. Só que nós rejeitamos esse bom pastor. E aí a gente começou a confiar nossa vida a outros pastores da vida. E por causa disso nós nos separamos de Deus. E por isso que Jesus entrega a sua vida. Ele entrega a sua vida para pagar a nossa dívida. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, para que nós pudéssemos ter vida verdadeira. Jesus, ele é o bom pastor que entrega a sua vida por todos nós. Ele paga a sua dívida, ele pagou a sua dívida e entregou a vida verdadeira voluntariamente. Não só isso, Jesus entregou a sua vida, ele é aquele que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. E ele é aquele que conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele diz novamente. E eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Jesus não é um pastor como aqueles religiosos que só estavam preocupados em se enriquecer. Só estavam preocupados com o dinheiro que eles ganhariam. Só estavam preocupados com influência, com poder, com prestígio. Esse era o contexto daqueles religiosos que estavam ali. Jesus sabe disso, e por isso Jesus está discutindo com esses religiosos. Mas ele vai dizer, e aqueles religiosos, claro, não conheciam as suas ovelhas, não davam vida pelas suas ovelhas, não chamavam as suas ovelhas pelos nomes. Mas Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome. Isso é interessante porque o povo, as pessoas que estavam ouvindo Jesus dizer isso, entenderam imediatamente. Porque lembra que eu falei que os pastores traziam as suas ovelhas para o aprisco, à noite? E muitas vezes esse aprisco não era de um pastor só, eram de vários pastores que traziam as suas ovelhas para ficar ali e passar a noite. Então tinha ovelhas de mais de um pastor. E é interessante que o pastor de manhã, como que ele tirava as ovelhas dele do aprisco? Ele chamava elas. Ele chamava, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor, e seguiam o pastor, e as outras ficavam lá. Isso é muito interessante, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você sabia que Jesus sabe seu nome? Ele conhece você. Na verdade, Jesus deseja ter um relacionamento com você. Isso é incrível, porque o Evangelho, meu querido, o Evangelho, como diz o Tim Keller, né? O Evangelho não é um bom conselho. Não é um bom conselho de como você deve viver a sua vida. Faça isso, não faça aquilo. Se você viver desse jeito, vai ser melhor. Se você viver do outro jeito, vai ser melhor. Não, o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, que morreu por você na cruz e deseja ter um relacionamento com você. Você já conhece a Jesus? Você já conheceu a Jesus? Intimamente, talvez você possa me dizer, não conheço, Jesus é o Salvador do mundo, a gente está aqui falando sobre Jesus, acabei de cantar sobre Jesus, mas eu pergunto de novo, agora no seu coração, você conhece Ele? Ele te conhece, Ele sabe seu nome, esse é o relacionamento que Ele deseja ter com você, e meu querido, Ele é o bom pastor. Se você vem até Ele para ter esse relacionamento de intimidade, eu te garanto, você não ficará sem pastagem. Você não ficará sem água limpa, porque Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não deixa as suas ovelhas desamparadas. Na verdade, Ele é aquele que, se uma ovelha está em perigo, Ele Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Porque Jesus é o pastor que não te abandona. Ele deseja ter um relacionamento com você, Ele está te chamando hoje, e Ele deseja que você reconheça a voz dEle, porque as ovelhas dEle reconhecem a sua voz. Esse é o chamado dEle para você nessa noite, venha ser minha ovelha. E Ele é aquele que cuida verdadeiramente, Ele deseja ter um relacionamento íntimo com você. Nós não fomos chamados para ser, Jesus não veio só para trazer uma boa moral para o mundo, não, Ele veio para trazer vida verdadeira e um relacionamento. Nós não somos mais chamados servos, mas amigos de Deus. Portanto, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas voluntariamente, sacrificialmente, vicariamente para nos salvar. E Ele é aquele que conhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a sua voz. E Jesus, ele vai terminar dizendo no discurso dele, mas ainda tenho outras ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Meu irmão, existem algumas ovelhas que já são ovelhas dele, que Jesus diz, olha, existem algumas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, e eu vou atrás delas, eu vou chamá-las, eu vou chamar o nome delas, e elas reconhecerão a minha voz, elas virão, e nós seremos um só rebanho, um só pastor. E nesta noite, Jesus te faz um convite, venha fazer parte do meu aprisco,
vem ser minha ovelha. Venha fazer parte desse um só rebanho, desse um só pastor. Onde você tem colocado a esperança da sua vida? Como foi sua oração essa semana? Como foram as suas orações essa semana? Talvez durante essa semana você tenha orado: Senhor, eu preciso de uma saída. Senhor, eu preciso de provisão, eu preciso de pastagem, eu preciso de comida. Eu preciso de portas abertas, eu preciso resolver esse meu problema, eu preciso que alguém cuide de mim. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso encontrar significado da minha vida, eu preciso encontrar propósito na minha vida. Eu não sei quais são as suas orações e como está a sua vida hoje, mas eu te digo, Jesus é o bom pastor. E Ele deseja ter relacionamento com você, Ele deseja cuidar de você, Ele deseja que você entregue a sua vida completamente ao cuidado dEle, para que aí sim, verdadeiramente, você possa recitar o Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor, e de nada me tenho falta. E se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se o Senhor é meu pastor, eu tenho garantia de pastos verdes. Se o Senhor é meu pastor, eu tenho garantia de alimento. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso mais me preocupar com o dia de amanhã. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso mais andar ansioso pelos projetos, pelos sonhos ou pelas coisas que estão me deixando angustiadas. Se o Senhor é meu pastor, eu posso hoje deitar na cama e dormir tranquilo, porque Ele cuida de mim enquanto eu durmo. Se o Senhor é meu pastor, eu nunca mais sentirei fome espiritual, nem sede espiritual. Se o Senhor é meu pastor, eu tenho vida plena. Se o Senhor é meu pastor, eu posso me entregar a Ele e deixar que Ele me guie, que Ele me cuide, que Ele me leve. Ele é o bom pastor. Quando Jesus terminou esse discurso, os religiosos ficaram irados. Quem você pensa que você é? Você está dizendo então que você é Deus? Você está dizendo que você é o pastor, que desde o Antigo Testamento está dizendo que você está se chamando de Deus? Ele é louco, ele está falando por meio de demônios. E aí teve um outro grupo que disse: como assim? Como é que um demoniado faz o cego ver? Como é que um demoniado pode trazer tantas palavras como ele tem dizido? Nunca antes alguém falou com tanta autoridade assim. Como é que um endemoniado pode fazer as coisas que ele faz? O grupo se dividiu. E nós tínhamos aqueles religiosos que não creram em Jesus, dizendo: ele é doido, maluco. Ele é maluco. E nós tínhamos os outros dizendo: Ele verdadeiramente é o bom pastor. Ele verdadeiramente é Deus entre nós. Meu irmão, essa é a reação que o Evangelho de João causa, que Jesus causa nas pessoas. Não tem como a gente não tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão. Porque, como diz o C.S. Lewis, eu vou citar aqui de novo, nós estamos aqui diante de um dilema. Ou esse homem é um doido, um lunático, varrido, um doido varrido. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, antes de Abraão eu sou. Ou ele é doido, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. E diante dele nós precisamos tomar uma decisão. Eu disse isso no domingo retrasado quando eu preguei aqui. Nós somos escravos da nossa liberdade. Diante de Jesus, você não tem a opção de não tomar uma decisão. Diante de Jesus, não temos a opção de não tomar uma decisão. É como se nós estivéssemos num bote salva-vidas, descendo as corredeiras, e a gente vê na nossa frente, uns 200 metros na nossa frente, tem uma grande cachoeira de mais de 100 metros de altitude, de altura, que com certeza, se nós cairmos, morreremos. Diante disso, nós temos apenas uma opção: ou a gente toma a decisão de pular daquele bote salva-vidas, tentar nadar até as margens, ou a gente tenta remar desesperadamente para se agarrar a algum galho, alguma coisa, para tentar salvar as nossas vidas, ou a gente toma a decisão de não fazer nada. O problema é que a decisão de não fazer nada já está nos levando à morte. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que a sua vida talvez esteja indo cada vez para mais escuridão. Só desespero, angústia, insegurança, ansiedade. Quando eu falo ansiedade, eu não estou falando de ansiedade clínica ou crônica. Eu estou falando dessa ansiedade que eu fico tão preocupado com as coisas dos outros dias que eu não consigo mais viver.
E Jesus hoje está dizendo: meu querido, sai desse lugar. Vem até mim, porque eu sou o bom pastor. E esse Jesus vai dizer a você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Ele deseja te dar pastos verdes. Ele deseja te dar água limpa. Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Feche seus olhos, se coloque em pé, vamos orar. Gostaria de te convidar a fazer essa oração, uma oração tão conhecida, uma oração que todos nós conhecemos, mas talvez você nunca tenha orado ela desse jeito. Feche seus olhos e ore junto comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. A Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão. Todos os dias da minha vida viverei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é o bom, o verdadeiro, o poderoso pastor que deu a sua vida por nós. Obrigado porque naquela cruz o Senhor nos resgatou e nos trouxe da morte para a vida. Obrigado porque naquela cruz o Senhor nos trouxe intimidade com o Senhor outra vez. Obrigado porque nós temos a plena certeza que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos alimenta, que o Senhor nos dá direção, que o Senhor nos traz significado. E que diante do Senhor e com o Senhor nós não precisamos temer nada. Nós podemos dormir tranquilos nesta noite. Nós podemos saber e confiar que o Senhor sempre estará conosco. Ainda que nós enfrentemos o vale da sombra da morte, ainda que a gente passe pelas mais diversas tribulações da vida, ainda que eu esteja enfrentando uma luta terrível, eu tenho plena certeza que o Senhor está cuidando de mim. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e reconhecemos que o Senhor é o bom pastor, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.